Porque, por exemplo, Isaac, alguém que vive em meio à mentira, ou vive na mentira. Na prática da mentira. Na prática da mentira. Ele não conhece a Jesus ainda, ele não se entregou a Jesus. E a partir do momento que ele se entrega a Jesus, automaticamente ele deixa a mentira? O interessante, pastor Charles, é que, voltando ao contexto aqui de Lucas, na realidade Jesus está enfatizando um texto de Isaías 61. Isso. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento, dentro das leis cerimoniais ali do povo judeu, ele sempre aponta para Jesus. Então, o Antigo Testamento é como se Jesus estivesse ali, e ele viria. E Isaías 61, Isaías, há muitos anos atrás, ele já enfatiza a missão de Jesus. E nesse contexto, Jesus entra dentro de uma sinagoga e diante de vários estudiosos, e ele fala assim, olha, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O próprio Jesus estava falando assim, hoje está se cumprindo as Escrituras. As Escrituras. Causam um escândalo naquela época. Escândalo. Agora vamos entender, eu acho que Jesus está querendo falar da missão dele. Então, qual é a missão de Jesus? Ele veio para libertar. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para anunciar o Evangelho, que significa boas novas aos pobres. E nós sabemos que essa boa nova, isso que Jesus disse há tantos anos atrás, ela serve para hoje. Né? Nós falamos um pouquinho sobre passado. Né? Eu percebo que quando nós chegamos a ter Jesus, que nós temos esse encontro tão tremendo que nós chamamos de novo nascimento, ou seja, renasce um novo homem, e aí entra um pouquinho dessa pergunta que você me disse, e aí, ele tinha uma prática, e ele é automático, ou ele continua com essa prática, ou ele está em um processo para desvincular totalmente dessa prática. Então, nós percebemos que Jesus, essa questão do passado, quando nós chegamos até o Senhor, nós já somos libertos do passado. Então, você acredita que ele automaticamente... Não, nós somos libertos do passado. Né? Só tem que, muitas vezes, o passado ele nos traz lembrança. E Paulo fala que nós devemos nos revestir desse novo homem. Porque se a pessoa chega, nós temos os nossos cultos e no momento dos nossos cultos, provavelmente tem pessoas que estão nos assistindo que nunca entrou numa igreja evangélica. Então, no momento dos nossos cultos, nós temos o quê? Nós chamamos as pessoas para fazer essa confissão e nós sabemos que a salvação ela vem pela confissão. A Bíblia diz, se confessares... A salvação vem pela fé, a Jesus, pela graça, mediante... A fé. A Bíblia diz, se confessares a Jesus Isso. como Senhor, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você seria salvo. Então, você confessa com a boca e crê no coração. Isso vem a salvação. Então, quando nós chamamos essa pessoa, nós chamamos, é como uma pescaria. Vem gente de várias maneiras. Então, e ali ela entra num processo. Aí, nesse processo, nós temos as ferramentas, que é o aconselhamento pastoral, que é a palavra de Deus, que ela é tida como, ela se retrata ela mesma como água que vem, que vós já estáis limpo pela palavra. Pois é, mas aí a gente pensa assim, a pessoa às vezes ela não consegue se livrar, como o Washington disse. Ela passou por essa experiência, ou mesmo ela não teve experiência nenhuma com Deus e ela vive em casa e ela sabe que ou o cigarro, ou a bebida, ou a prostituição, ou a pornografia, que talvez hoje seja o grande mal do século, aprisiona essa pessoa. Ela não consegue deixar de ver figuras imorais, impróprias, pornográficas num computador. Ela vive aquilo. E aí ela já tentou todos os métodos. Ela procura uma terapia, ela busca um método talvez de autoajuda e ela não consegue se livrar. Aí precisa de uma intervenção sobrenatural. E às vezes ela acredita. Nossa, o pastor daquela igreja me disse que eu vou lá à frente e acabou. Mas aí, esse é o processo de libertação. É interessante nós repensarmos, o erro não está na palavra e nem na missão de Jesus, e nem na eficácia do poder transformador de Jesus na pessoa. Entendeu? Aí é uma questão de escolha. Mas escolha dessa pessoa? A primeira coisa que ela tem que fazer é a escolha de entregar a vida a Jesus, que nós sabemos que o homem por si só, ele não consegue libertar do pecado. Isso aí é fato. O que liberta o homem é Jesus, porque ele tem autoridade para libertar e para perdoar. Então, uma vez a pessoa liberta, se ela é como um passarinho, você pega um passarinho e você abre. Uma vez que ela foi liberta por Cristo, ela está livre. Certamente ela está livre. Agora, é uma questão de escolha, é uma questão dela imposer. Uma escolha dela. Uma escolha dela. Eu posso dar um exemplo da minha vida, um exemplo pessoal até da minha conversão.
início de juventude, trabalhando numa rede de supermercado, agachado ali, repondo um produto, e um senhor bate nos meus ombros, olha nos meus olhos e diz, Jesus te ama. Eu achei aquilo estranho, nunca ouvi de uma denominação tradicional, de uma igreja da maior fé cristã hoje, e eu assustei com aquilo, mas não praticava, eu não ia à igreja, não ia à missa, não frequentava, mas de repente eu ouvi alguém dizer, Jesus te ama, e aquilo entrou no meu coração, eu parei para tentar entender, ele saiu da loja do supermercado, e aquilo começou a me incomodar, a ficar na minha memória. Jesus te ama, Jesus te ama. Eu falei, como Jesus me ama? Jesus me ama, eu faço tanta coisa errada, eu andei armado, já fiz isso, fiz aquilo, e já morava sozinho desde os 12 anos de idade. Como Jesus pode me amar? O seu parâmetro era pela sua conduta pela minha de vida. Eu tinha uma vida e um comportamento que não me condizia permitia ir entrar numa proximidade de igreja Deus. evangélica, por exemplo, porque eu sabia que na igreja evangélica, no mínimo, eu tinha algumas informações que dizia que eu devia ter um bom comportamento, não mentir, não usar bebida alcoólica, não praticar sexo antes do casamento. Então eu tinha algumas informações que são informações que quase todas as pessoas recebem em uma sociedade que tem o evangelho disseminado. E aí, pastor, com o tempo começou a gerar uma sede, com as semanas, os meses passando, e eu procurei um amigo evangélico e fiz algumas perguntas. E ele disse assim, Washington, não vou te responder, a Bíblia responde. Todas as coisas que você quiser saber, a Bíblia responde. E ele começou então a escrever textos bíblicos para responder alguns questionamentos que eu tinha sobre casamento, sobre vícios. E ele me dava, eu ia para a Bíblia da minha mãe com a foto do Papa na capa, grandona, e abria e tentava encontrar os textos, ele me dava o endereço e eu comecei a ler. Com isto, eu fui mudando o meu comportamento sem ninguém dizer que eu não precisava, que eu não podia fazer isso ou aquilo. Parei de ir a boates, danceteria, não queria mais beber, a minha fala mudou. Na empresa, nessa época eu trabalhava numa multinacional na área de energia elétrica, de energia portátil, as pessoas começaram a perguntar se eu era evangélico. Você é evangélico? E eu dizia, não, eu sou católico, eu sou da igreja, eu não sou evangélico, mas eu creio em Deus. A minha fala mudou, o meu comportamento mudou, o ambiente não me agradava. Você foi sendo transformado por aquilo que você foi conhecendo. Lia. Quanto mais eu lia... É a verdade, conhecereis a verdade nos libertará. É uma das ferramentas aí entra aqui, que olha, foi usada no livro, para a libertação. Em Lucas aqui ele diz, proclamar a libertação aos cativos. E aí, pastor Ronaldo, esses cativos, porque a palavra cativo, de cativeiro, nos dá a entender que eles estão verdadeiramente aprisionados. Aprisionados, literalmente. E eles não conseguem sair e veem essa prisão e permanecem ali.